Som. Amém, queridos? Bom dia, paz. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, vamos orar. Coloque sua vida diante do Senhor, né? Senhor nosso Deus, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus que nos sustenta, que nos deu um ano de 2025 para aqueles que o servem e que o buscam, um ano que nós podemos agradecer por tudo que aconteceu, te louvar, bendizer o teu santo nome e querendo sempre colocar a nossa vida diante do Senhor, estando na tua casa, onde, Senhor Deus, recebemos daqui, Senhor Deus, a importância de estarmos aqui, né? De frequentarmos um local que foi separado para ti. Queremos nesta manhã, Senhor Deus, te adorar, te buscar, bendizer o teu santo nome. Fala conosco nesta manhã, Senhor Deus, traduz para nós e todos aqueles que forem ouvir via internet a verdadeira palavra de Deus, aquilo que faz parte da nossa vida, que é a vida com a palavra. Não existe vida sem a palavra de Deus. Para nós que somos cristãos e acreditamos na ressurreição, em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor. Amém?
resplandecer a tua glória. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Primeiro amor, amados. Você lembra quando foi aquele afã do primeiro amor que nós tínhamos? Será que a gente perdeu isso? Eu não perdi, não. Eu creio que eu amadureci, mas não perdi. Quero estar sempre na presença desse Deus maravilhoso. Quero estar sempre na casa do Senhor, independente das circunstâncias. Eu quero estar sempre na presença de Deus. Foi Ele que me resgatou do pecado, da justiça e do juízo. Ele que me trouxe a justiça, né? Ele é o Senhor. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Amém, querido. Abra sua Bíblia. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículo apenas de 1 a 3. Lucas 8, de 1 a 3. Lucas 8, de 1 a 3. Lucas capítulo 8, de 1 a 3. Amém? Vamos terminar um pouco mais cedo hoje. Inclusive, quero dizer que em janeiro a escola dominical estará de férias. Teremos só um culto. Um culto só na parte da manhã, um culto normal, culto de adoração, de louvor. Mas estaremos de férias em janeiro da escola dominical, que eu estarei reprogramando a escola dominical. A gente vai fazer uma reprogramação, eu estou orando, estou colocando já diante do Senhor. E a gente vai fazer uma reprogramação na escola dominical para glorificar o nome desse Deus maravilhoso. Lucas 8. Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, casa em casa, aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 discípulos, os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Só até aqui. Senhor, obrigado, Jesus, fala conosco. Traduz para nós esse texto importante da tua palavra. Amém? Pode sentar, queridos. Esse texto faz parte também dos meus estudos da Bíblia, me aprofundando um pouco mais, porque a palavra de Deus ela tem que ser mergulhada, tem que haver um mergulho na palavra de Deus para a gente poder fazer com que ela participe da nossa vida de uma forma mais intensa. Como eu falei mesmo do primeiro amor, esse louvor que soou, né? Eu tenho sede da palavra de Deus. Já li tantas vezes, mas ainda continuo tendo sede, vontade de viver cada vez mais essa palavra. É uma coisa que, quanto mais você instiga, você mais vai querer, entendeu? E servir a Ele da forma como Ele merece. A gente nunca vai conseguir, mas a gente tenta servir da forma como Jesus merece, né? Sempre falo daquele episódio do soldado Ryan, né?
Esqueci o nome do título do filme todo, né? Ele, Resgate Soldado Ryan, que foi uma coisa absurda, né? Muitas pessoas morreram para salvar um homem, e Jesus Cristo, e no final ele fala: eu quero fazer valer a pena, né? Poxa, eu quero fazer valer a pena a morte de Jesus. Então eu tenho que fazer o máximo possível e o impossível para poder fazer com que isso vale. Então vale a pena a gente se envolver com a palavra de Deus, entrar na palavra de Deus, porque a gente se acostuma, amados, a gente fica meio assim, acompanhando, empurrando com a barriga, como diz, né? As coisas vão se levando. Ah, tá tudo bom, tá tudo ok. E isso não é legal, isso não é bom. A gente tem que estar acostumando. Qual é a tua motivação, né, da vida? Meu Deus do céu, a gente... Então eu sempre procurei ser assim e vou continuar sendo assim mais ainda, né? Fico triste às vezes quando a igreja não... as pessoas se ausentam da igreja. Eu nunca me ausentei, nunca. Sempre fui fiel. Eu estava até falando com a Ana ontem, que quando a gente tinha 2 crianças pequenininhas, a gente levava elas e compramos um colchão e botamos dentro da mala do carro. A gente ia à vigília com ela e botava ela para dormir no colchão. É a gente que levava o colchão, não era só na igreja, não, em outros lugares também. E fazia com que a gente estava presente na igreja, nos cultos, nas vigílias, nas orações, né? E sempre procurando servir ao Senhor dessa forma, querendo que ela nunca esqueça disso, nunca vão esquecer. Eu lembro elas, porque é coisa tremenda a gente fazer, colocar Jesus Cristo em primeiro lugar, para elas verem. Tem pessoas que querem ver o marido, essas coisas todas. Inclusive eu vou comentar alguma coisa a respeito disso. Aqui eu vou fazer uma crítica do texto, crítica textual, que chama no estudo bíblico que a gente faz no Antigo do Novo Testamento, uma crítica do texto. Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade. Aí eu botei entre parênteses assim: cadê o templo? Se andava de cidade em cidade, ele não tinha templo. Não era que nem a gente vem sábado, domingo, quarta, e os cultos que a gente vem. Não tem templo. Nunca teve templo, amados, na época de Jesus. Ah, pastor, tinha sinagoga não tinha culto, não. Sinagoga era dos judeus, quem mandava os sacerdotes. Jesus entrava lá e lia uma palavra, falava com os judeus. Paulo também procurava convencer os judeus dentro da sinagoga que Jesus era o Cristo. Mas não era culto, não tinha nada disso, tinha nada a ver. É de casa em casa. Cidade em cidade significa que ele ia para a cidade e ficava no meio da cidade? Não, ele ficava na casa de alguém. Tanto que em Lucas capítulo 10, ele fala: vocês vão na minha frente de casa em casa, bate na porta de um, bate na porta de outro, de casa. E se a casa te receber bem, você fala: deixo-vos a paz, e a paz vos dou. Se essa paz voltar para vocês fiquem nessa casa. Ele falou: fica nessa casa, se alimenta dessa casa. Agora, não se aproveita dessa casa, não vai comer churrasco dessa casa, não, nem querer mais coisa, não, porque o trabalhador é digno do seu salário, está escrito lá. Então ele sabia que ficava na casa, queria que ficasse na casa. Então é de casa em casa, de aldeia em aldeia, de casa em casa. Então o trabalho de Cristo é de casa em casa, né? Não é no templo, é em casa. Para você convencer uma pessoa, a pessoa tem que ser convencida na sua própria casa, ou na casa de uma pessoa amiga, ou em algum lugar. Esse é o fundamento do Evangelho. Sempre foi assim na igreja primitiva, de casa em casa, cidade em cidade, né? De aldeia em aldeia, né? Então o primeiro passo que eu vejo desse texto é ressaltar o que Lucas coloca aqui claramente, que a gente deve fazer o Evangelho não só dentro da igreja. Ah, hoje eu vou para a igreja, pastor, hoje eu vou fazer uma visita na sua igreja, eu vou fazer uma visita. Amados, isso e tudo bem, venha, seja bem-vindo em nome de Jesus. Eu quero que vocês visitem mesmo para ouvir a palavra de Deus, mas eu quero que você tenha esse Evangelho dentro do seu coração, dentro da sua alma, porque isso aí é que vale para mim e para você. E pregando e anunciando o Evangelho do reino de Deus. Não tem outra coisa.
Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Não tem outro caminho. Foi a última coisa que Jesus falou aqui na terra. Olha, eu vou para o Pai, mas vocês vão ficar aqui. João 17, Mateus capítulo 28, versículo 19, 18, 19, 20. E de fazer discípulos em meu nome. Tudo isso ele falou. A igreja não é o templo. E isso não adianta. Você fala, mas as pessoas se ligam ao templo. Quando se ligou ao templo, sabe o que Deus fez? O Israel se ligava ao templo em Jerusalém. Era fixo no templo. Até vendiam até pombas para poder fazer o sacrifício, fazer aquilo. Jesus fez um azorrague de corda, jogou todo mundo, derrubou a mesa. Foi quando Jesus se irritou. E, inclusive o Salmo, se não me engano, 69, versículo 9, diz o seguinte: o zelo da tua casa me consumiu. O zelo da casa dele não é a casa, é a casa que somos nós. Consumiu ele, matou, ou seja, ele morreu por causa disso. Então, é uma coisa fundamental, amados, a gente entender isso, porque o próprio Deus, ele pegou Jerusalém e deixou entrar Nabucodonosor, roubar tudo que tinha de ouro dentro do templo, e levou os cativos para a Babilônia e falou assim: agora vocês vão me adorar na Babilônia. Quem foi que adorou na Babilônia? Só Ezequiel e Daniel, são 2 pastores só. Era pastor? Para mim era, Daniel e Ezequiel. Eram profetas, eram trabalhadores, e estavam lá na Babilônia adorando ao Senhor. E Sadraque, Mesaque, Abednego, Nazarias, esqueço o nome sempre deles. Mas o fundamento é esse, amados. Então, e aqui ele de casa em casa pregando o evangelho do reino de Deus, e os 12. Quem eram os 12? Quem eram os 12? Os 12 discípulos. O que significa discípulo, amados? Alunos. Ele estava ensinando, ele era professor, ele era um mestre. Mestre. Ele era o professor, então os alunos tinham que andar com ele. E ele estava ensinando aqueles alunos como é que se fazia. É isso que acontece. Só que a igreja romana, o que é a igreja romana, pastor? A igreja de Roma é a igreja católica. Mas não é a igreja católica, é a igreja romana, porque foi fundada em Roma, e é Roma que intitulou-se a igreja católica, mas não era. Inclusive Henrique VIII se rebelou no século XVIII contra Roma, dizendo: não, nós vamos formar uma igreja católica, que também formou a igreja anglicana, que eu não aceito o bispo de Roma ser o Papa. É por isso, é simples assim. Não posso até estender mais o conhecimento, estudo mais, tem o pastor Alexandre para fazer, sobre esse conceito. O Henrique VIII se rebelou, porque ele queria casar, a justificativa, ele queria casar e não podia casar, o Papa não podia casar, ele queria se divorciar, queria ter outras mulheres. Mas voltando aqui, amados, ao nosso texto, ia com ele os 12, né? Os 12 iam com ele, que eram os discípulos dele, que eram os alunos deles. E iam com ele também algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito maligno. Deixa eu voltar aqui aos discípulos. Os discípulos, por que os discípulos estavam sempre com ele? Porque o discípulo ia dar continuidade ao trabalho dele. Dar continuidade. Quem é os discípulos hoje? Sou eu e você. Nós estamos dando continuidade ao trabalho. E nós temos que seguir a Jesus. Não é seguir o pastor Luiz, não, seguir a Jesus Cristo. O pastor aqui é apenas um protagonista de que fui chamado para poder aprender a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, mas não ensino. Quem ensina é Jesus, é o Espírito Santo que vai ensinar vocês. Mas o fundamento é que vocês sejam discípulos. Discípulos para propagar o Evangelho de Cristo. Mesmo que você diga: eu não conheço teologia, não precisa. Basta ser aquele cego de João capítulo 9, que foi curado, e depois foi lá e começaram a perguntar para ele: vem cá, mas quem te curou? Eu não acredito que Jesus tenha te curado, Jesus é pecador, como que um homem desse pode ter te curado? E começaram a perguntar um monte de coisa. Ele falou assim: porque vocês querem ser discípulos dele também? Foi isso que o João, o cego, falou. Ele não conhecia nada e foi pregando o Evangelho. E começou a explicar que os pecados, como é que pode ser um homem pecador? Se Jesus fosse pecador, como é que ele conseguiu me curar? Peraí, então começou a dar aula, e o pessoal: você está querendo nos ensinar?
os fariseus falaram isso para ele. Ele não conhecia a Bíblia, não conhecia nada, não conhecia a Escritura. Estava naquela hora ali sendo convertido. O testemunho seu vale mais do que qualquer palavra que você fala. O testemunho nosso é mais forte do que qualquer palavra. As pessoas às vezes não dizem para você, poxa, o Antônio mudou muito, Alexandre, pastor Alexandre, a Maria Helena teve uma mudança, teve um milagre na vida dela. Como é que ela sustentou? Pensei que fosse quando o marido dela falecesse, ela fosse junto. Mas não, ela está forte, está firme, está começando tudo de novo, está aprendendo a ler, de voltar a estudar, fazendo isso, fazendo aquilo, trabalhando. Mas por quê? Porque existe algo diferente na pessoa, a pessoa muda. É o testemunho que as pessoas às vezes não vão dizer isso para você, mas observam. Eu observo, né? A Jane, meu Deus, como é que a Jane, uma pessoa humilde, médica e tal, faz aqui sábado, dia de saúde. As pessoas observam. A Ana chegou aqui, tinha uma doença péssima, horrível, e de repente Deus fez um milagre na vida dela e está tirando, voltou a andar. Meu Deus do céu, o testemunho vale muito mais do que uma palavra. É Deus usando. Quando o João Batista foi perguntar assim, será que esse Jesus é aquele que estava por vir ou temos que esperar outro? João Batista estava preso. O que ele falou? Jesus falou assim, ó, os cegos enxergam, os coxos caminham, e isso e aquilo, os surdos ouvem, os milagres, os mortos ressuscitam. Diga para ele isso. Vê o que vocês estão vendo aqui e vai falar para João Batista. Foi isso, o testemunho, ele passou o testemunho. Voltando aqui, amados, agora falando de discípulos, para que a gente possa entender que se você foi chamado, você tem que fazer a sua parte. Não importa a idade, não importa o conhecimento, importa que você é um testemunho. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e enfermidades. Aí eu digo, quem são essas mulheres, né? Mulheres curadas de espírito maligno e enfermidade. Maria Madalena, 7 demônios. Eu acho interessante aí a numerologia. Esse negócio de 7 demônios, eu acho maravilhoso. 1, 2, 3, 4, 5. Você contou os 7? Né? Uma vez que eu fiz um trabalho de libertação, que era, saía um, eu falei, quem é você? Eu falei por curiosidade, eu era novo convertido. Aí a pessoa falou, eu sou Maria Mulambo. Ah, mesmo, Maria Mulambo? Então sai também. Aí de repente chegou, mas de repente parecia uma criança chorando. Quem é você? Era Dom 1. Eu sou de espírito de criança, de mãe menininha, de não sei o que, de não sei o que lá. Falava assim para mim, né? Eu falei, sai você também. Aí tinha uma hora que eu estava cansado, já saiu um atrás do outro, mas não contei não, não contei não. Aí teve um que chegou cá, um morto lá, espírito de Dom Mulu, misericórdia, Senhor, eu estou falando isso tudo na internet, meu Deus, que Deus abençoe todos os espíritas, que tem gente boa, tem espírito bom, e eu não sei, não quero falar nada sobre isso. Vou cortar até isso aí. Porque não é 7 demônios, mas falou aqui 7 demônios, expulsou 7 demônios. Eu acho que 7 é uma quantidade que na Bíblia resume muitos demônios, né? Não é para ficar fazendo o que eu fiz. Se uma pessoa está endemoniada, você vai procurar passar Jesus Cristo para essa pessoa. Se nascer de novo da água e do Espírito, o espírito maligno não vai entrar. Se a casa estiver ocupada, agora, se a casa não estiver ocupada, o demônio, ele entra. Ele vai procurar te dominar e te escravizar, né? Vai querer fazer você de cavalo, como diz, né? Mas se você ocupou o Espírito Santo dentro de você, 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Isso é física, né? Mas é verdade. Se Jesus mora em você, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? O maligno não lhe toca. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Então, isso acontece. Também algumas mulheres, né? Chamada Maria Madalena. Então, Maria Madalena foi um testemunho de Jesus Cristo. E saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Quem era Joana, mas? Quem era Cusa? Procurador. Um cara influente dentro do... Eu até coloquei algumas coisas aqui para vocês, né? Para gente, o significa. Ela vivia dentro do sistema político que mais tarde zombaria de Jesus, né?
essa Joana morava dentro do palácio de Herodes, onde matou Tiago, decapitou. Essa mulher, ela é influente dentro de um governo político, né? E Cusa não seguia Jesus, não. Cusa não seguia, não, é só Joana. E aqui eu botei assim: a sua casa estava ligada ao governo, um governo hostil ao reino de Deus. Sua fé não era neutra, era arriscada. Ou seja, ela corria risco, porque ela estava dentro de um palácio e seguindo a Jesus Cristo. Mas ela não temia, ela não tinha medo. É um exemplo de conversão tremendo que tem aqui. E seguir a Jesus para Joana não era moda. Tem muita gente que hoje em dia segue a Jesus Cristo. Eu sou evangélica, eu sou evangélica. Virou moda, né? Tem gente que vira moda. Era uma ruptura interna, era, seja, uma conversão interna. Para ela fazer o que fazia, ela se desprendia daquilo que mais sustentava ela, do que o marido dela tinha. Isso é um exemplo até para a família. Se eu vou pregar um dia sobre família, sobre essa mulher Joana. Seguir Jesus para Joana não era moda, era ruptura interna. A mulher não perde sua identidade espiritual por causa do marido. Meu Deus do céu. A mulher não perde sua identidade espiritual por causa do marido. Ela pode servir a Deus sem romper o casamento. Tremendo isso. Eu acho isso aqui forte demais. A sua fé era influenciadora, né? Era santificadora, não era contaminada. O testemunho que não grita, mas transforma. Pô, sarabalabachuricando. Um testemunho que não precisa gritar, não precisa aparecer, não precisa mostrar, mas é um testemunho que transforma outras vidas. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Como Joana, muitas mulheres hoje vivem em lares onde Cristo não é confessado. Tem limites, né? Tem limites. Tem uma vida financeira controlada, mas conseguem orar, servir a Deus, sustentar até missões, ensinar seus filhos o caminho que devem andar e viver o Evangelho com coerência. Estou falando rápido, eu ia pregar isso aqui mais tempo, eu ia pedir até para o pastor para fazer uma aula sobre isso. Falar com o pastor, acho que eu vou dar aula hoje. O silêncio fiel muitas vezes fala mais alto do que discursos. É o que eu falei, o testemunho fala mais alto do que palavras, do que discurso. 1 Pedro 3,1. Sem palavras sejam ganhos pelo procedimento. Seus maridos, né? Sem palavras. Alô? Som. É o botãozinho da mesa. Ah, agora sim. Tá bom. Esse aí está sempre que eu tenho que botar para carregar. Sem palavra sejam ganhos pelo procedimento. Uma frase que resume Joana: ela vivia no palácio, mas seu coração pertencia ao reino de Deus, né? E eu, para encerrar, para não prolongar muito, eu queria falar sobre o financeiro. Nesse texto que nós lemos também, tem uma coisa importante aqui: os quais lhe prestavam assistência com seus bens. Às vezes tem gente que pensa que Jesus Cristo, o dinheiro caiu do céu, ele transforma, eu estou com fome, pão. Tem gente que pensa assim, rapaz. Uma vez eu fui numa reunião de liderança na igreja de Itaipu.
uma intercessora da igreja. Aí o pastor foi pedir salário. Meu salário vai ser assim, assim. Ué, o homem de Deus tem que viver pela fé. Falou isso na reunião. Parece um mercenário. Falei, meu Deus, Jesus era sustentado por ajuda de pessoas. O que diz Filipenses capítulo 2? Ele veio em forma humana, se tornou servo, né? Então uma coisa que tem gente que não dizima, não oferta, porque não vou dar dinheiro para pastor, não vou dar dinheiro para isso, não vou dar dinheiro para aquilo. Isso é absurdo. Isso é um absurdo. Uma coisa absurda. Que se as igrejas fossem assim, não tinha uma igreja de pé. É um absurdo isso. Tem gente ainda que não tem essa visão. Eu fico, pastor. Sim, meio que. Então, ela sustentava, dava assistência com bens. O ministério de Jesus era financiado. Era financiado, amados. Como hoje o ministério de Jesus é financiado. Pastor, mas tem muita gente que... Tem gente em tudo quanto é lugar, na política, no governo, no espiritismo, na católica, na mórmon, em tudo quanto é religião, em tudo quanto é lugar, até no trabalho, tem tudo. Em todo lugar tem gente ruim, tem gente boa. Misericórdia. Então, isso é fundamental, amados. Então, ela dava assistência. O que eu botei aqui? Deixa eu ver o que eu anotei aqui. Jesus era plenamente Deus, mas viveu como um homem submetido às limitações humanas. Mas Jesus não fazia pão multiplicar? Por que ele não fazia para ele comer? Talvez se tivesse alguém lá igual a essa pessoa, essa intercessora, ia chegar para Jesus, por que você não multiplica pão? Vai comer. Multiplica uma carne aí, multiplica um peixe. Ele pescava, amados. Ele acendia fogueira na praia para poder acender, para comer. Ele era homem. Que Deus tenha misericórdia. Tem pastores que estão ensinando coisas erradas aí também na internet. Jesus era plenamente Deus, mas viveu como homem submetido às limitações humanas. Filipenses 2, de 6 a 8. Né? Ele não multiplicava pão para si mesmo todos os dias. As viagens. Alimentação, hospedagem, roupas e até a ajuda aos pobres exigiam recursos. Quando ajudar os pobres, ajudar as pessoas que eram carentes, não era... Jesus falou assim, qual é o dinheiro da época? Para pagar imposto. Mas ele pode mandar o Pedro pescar um peixe e botar que nem fez o sobrenatural de Deus. Ele quis mostrar que ele, do reino dele, também tem que contribuir. O pastor tem que contribuir. É fundamental isso, amados. Né? Viagens, alimentação, hospedagem, roupas e até ajuda aos pobres exigiam. Isso ensina algo profundo para a gente. Deus escolhe agir por meio da cooperação humana. A igreja não é sustentada pelo governo. A igreja é sustentada pelos seus discípulos. Nós é que sustentamos a igreja. Ai de mim, se eu me aposentar, me aposentei, agora não vou dizimar mais. Não, eu vivo, eu pago minha aposentadoria, dizimei a vida toda e vou dizimar minha aposentadoria e dizimar todo correto. Ganhei um dinheiro extra agora. Ganhei 6 mil reais, sem saber. Vou dizimar 600 reais. É verdade. Meu Deus do céu, tem gente que não dizima. Pastor, só recebe. Só Jesus na causa, meu irmão. Queria estar aqui pregando para mim, mas vou repetir essa pregação, pode ficar tranquilo, pastor. Você me conhece já um pouquinho, já sabe como é que eu vivo, sei. Não sou perfeito, sou todo errado, meu irmão, muita coisa errada. Você vai saber, às vezes você pode te conhecer, vou falar de você, pastor. Pode ser mesmo, eu sou errado, sou falho. Procuro fazer o correto, mas erro muito.
Deus escolhe agir por meio da cooperação humana. Mulheres como cooperadores ativas no reino. Outra coisa importante. Até hoje ainda existe uma discriminação. Tem lugares que discriminam mulheres. Mulher é muito importante no reino de Deus. Nós não temos aqui intercessores homens na igreja. Só tem mulher. Quem olha é mulher. Antigamente tinha mais, né? Tinha a Márcia. Cadê Márcia? Márcia está lá com a filha dela. Eu queria muito Márcia que está com a gente. E o marido dela também. Mulheres como cooperadoras ativas do reino. Lucas, que sempre valoriza os invisibilizados. Eu gosto de Lucas por causa disso também. Por que Lucas gostava de... como é que ele botei aqui? Era a banda lá. Valorizar os invisibilizados. Invisíveis. O que é valorizar os invisibilizados? Eu creio, tá, doutora Jane, que Lucas, ele era médico. Por ser médico, é como o Jane vê o coração da gente de uma forma diferente que eu olho o meu coração. Eu vejo o coração, mas não imagino, mas ela tem estudo. Ela pegou um cadáver lá, abriu lá, ela viu direitinho, sabe o que influencia isso, aquilo. A visão é mais profunda. Amém ou não amém? Estou errado? Não, né? A visão é muito maior do que eu tenho. Ela tem muito mais conhecimento por causa que ela estudou, porque ela se investigou, ela buscou. Então a invisibilidade significa de um médico. Lucas era médico, então a invisibilidade era mais real para ele. As coisas que estão mais ocultas eram mais reais para ele. Então ele costumava ver o que? Nas mulheres. Eu vejo que o ministério do Evangelho de Lucas é para as mulheres, é muito exaltando as mulheres, para que as mulheres pudessem ter uma referência no reino de Deus. Amém, queridos? Então a invisibilidade, que eu acho muito importante, deixa claro que elas não eram apenas seguidoras emocionais, que mulher geralmente tem mais emoções, né? Chora mais do que o homem não chora. Eram parceiras ministeriais e sustentavam o ministério de Jesus concretamente, visivelmente. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Coloca a sua vida diante do Senhor, Pai. E que as pessoas que vão ouvir, porque eu vou copiar também, eu vou repetir essa mensagem, que eu achei muito importante quando Deus trouxe isso para mim, para edificação da igreja, edificação da minha vida. Edificou a minha, eu quero edificar a da igreja. Senhor, fala conosco, traz para nós, ó Pai, sempre essas mensagens que possam, Senhor Deus, trazer a invisibilidade para dentro do concreto, da vida visível, que a vida visível é passageira, a invisível, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 12, aquilo que nós não vemos é eterno. Portanto, Senhor Deus, fala conosco sempre, e abençoa a tua igreja em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Pode sentar, vou chamar o pastor para poder estar ministrando aqui. Aleluia, graça e paz. Estou com a voz um pouco alterada. Estou com uma alergia. Estou com uma alergia aqui que está afetando a minha voz. Ficou mais grave, né? Está mais grave. Tá bom. Amém? Mas não sei se a irmã Ana tem acesso ao estudo que foi dado. Eu sei que está no computador, mas eu não sei se a irmã Ana está com acesso. Ok? Se não tiver, não tem problema. Antônio está indo aí? Vai dar uma olhada? Não? Também não. Ok. Amém.
Não. Mas se não tiver, como o pastor Luiz de vez em quando fala, a gente sai da casinha, né? A gente vai dar uma outra lição aqui através de um texto. Ok? Amém? Aleluia. Parábolas. Senta aí, Antônio. Senta aí. Cameraman. Foi? Amém? Não, pode. A gente falou do filho pródigo. Não cheguei a concluir, não. Coloca, não sei se tem aí reflexão. Tem? Ou conclusão? Isso, Antônio. Obrigado. Boa. Aí tá bom, já dá para ver. Bem. Pastor, mas não tem problema, vou dar outro direcionamento aqui, tá bom? Sem problema nenhum. Abram as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Eu vou ler os 3 primeiros versículos, depois eu peço ao Antônio para ler até o versículo 5, depois a Jane lê até o 8 e a gente aqui vai desenvolver um estudo. Amém? Aleluia. Ok, pode ser daí. Pode ser. Do filho pródigo, né? Então, ok, a gente continua daí. Eu faço um resumo.
Não. Não tem problema. No problem. No problem é não tem problema, ok? Fazendo a tradução simultânea. Atos, capítulo 1. Eu vou ler aqui os 3 primeiros. Depois o Antônio lê até o 5. Depois a Jane até o 8. E inicia assim. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos, por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos, que escolhera, foi elevada às alturas. Então imagina só, quem faz esse relato aqui é Lucas. Ele vem logo no início do livro dos Atos, dos Apóstolos, dizendo que, olha, eu escrevi em primeiro lugar todas as coisas que Jesus fez. E depois depois de ter se elevado ao céu, eu continuei escrevendo as outras coisas aqui concernentes. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. Olha o que ele está dizendo. Jesus morreu, se apresentou vivo, com muitas provas. Olha só, ele está dizendo assim, tem muitas provas, incontestáveis. Olha só que interessante, porque Lucas acaba sendo, de certa forma, um tipo de um historiador, né? O relato de Lucas, e ele falando sobre provas. E a gente em história fala, quando você faz uma disciplina da história, arqueologia, a gente fala muito em fontes primárias. Fontes primárias são aquelas que vamos colocar aqui, são palpáveis, tem um texto, né? Tem um artefato, tem alguma coisa, a gente chama isso de fontes primárias. Um historiador, em alguns momentos, para ele fazer determinados trabalhos, o arqueólogo precisa ter uma fonte primária. Não pode falar assim do nada, né? Tem que ter uma fonte primária. E Lucas vem falando de provas incontestáveis, aparecendo-lhes. Então Jesus ressuscitou, né? Através de provas incontestáveis, durante 40 dias. E falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então Jesus, ele simplesmente assim, no terceiro dia, Jesus ressuscitou, apareceu aos discípulos, depois apareceu a eles novamente, aí Tomé, não, 40 dias. Antônio, 40 dias, não são poucos dias. Jane, não são poucos dias, né? Uma pessoa que ela, para quê? Para ela demonstrar que ele era o quê? A prova viva da sua ressurreição, né? Prova viva da sua ressurreição. Você vai encontrar historiadores judeus e romanos falando da ressurreição de Jesus. Não são textos bíblicos, mas são relatos paralelos, né, que falam da ressurreição de um tal Jesus. Então assim, você vai tendo provas de fato da ressurreição de Cristo. Antônio, continua através do 4 até o 5. Amém. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Ok, eu vou repetir o versículo 4, Jane, você já vai ler, entrega o microfone lá para ela,
Na minha versão, antes disso, deles estão com ele, diz assim, olha só que interessante. É o 6, a partir do 6. É interessante que na minha versão, no versículo 4, eu não sei como é que está na de vocês, mas na minha diz assim, e comendo com eles. A minha tem isso aqui, na minha Almeida, Ara, está assim, ó, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouviste. Olha só que interessante, então Jesus, ele ressuscita, ele aparece momentaneamente para as mulheres, depois para alguns discípulos, mas depois para todos eles, e chega um determinado momento que Jesus come com eles. Então, para provar que Jesus verdadeiramente ressuscitou em carne e osso e espírito. Jesus não foi uma alma penada que perambulou por aí. E eu quero que vocês vão comigo lá no capítulo de João. Lá no versículo 10, capítulo 21 de João, é o último capítulo do Evangelho de João. No versículo 10, que diz assim, ó, disse-lhe Jesus está dizendo para eles, trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Então, Jesus está mandando trazer o peixe que eles pegaram lá. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus, vinde e comei. Então, aqui, só estou aqui tentando levantar para vocês algumas questões através da Bíblia, das Escrituras Sagradas, e aqui nos Atos dos Apóstolos, e aqui numa parte de João, que Jesus ressuscitou, e ele comia, ele estava vivo, ele comia e ele bebia com as pessoas que ele andava. Olha só que interessante. Jesus então não foi um morto-vivo, não era uma alma penada, porque espírito não tem condição, ele não tem corpo físico, apesar de algumas pessoas oferecerem em algumas outras religiões do mundo inteiro, ok? Do mundo inteiro, para os mortos ou para outros espíritos, né? Não sei se vocês já viram o filme Gladiador. Já viu o filme Gladiador? Não sei se vocês repararam no filme. Ele tem uns bonequinhos que é do filho e da esposa. Era um costume romano, mas isso é até anterior, de ter lá aquela representação. Olha só, onde a gente vai entender como surgem determinadas religiões. Onde tem a representação da esposa e do filho, através daqueles bonequinhos, onde ele tinha que ter um altar, e naquele altar sempre acender um fogo para eles, que na crença dele, aquelas pessoas, para que elas não passassem frio. Também se colocava alguma comida, para que lá no reino dos mortos também eles não passassem fome. Olha só, isso tem uma questão, tanto no mundo grego-romano, chamado fogo sagrado. Então esse fogo, ele jamais poderia ser apagado do altar. Sempre tinha que ter uma chaminha acesa e uma comidinha lá, para que as pessoas que estivessem já mortas não passassem fome, não passassem frio, né? Algumas pessoas, elas, se você for estudar um pouco de história do Egito Antigo, como é que eram enterrados os faraós? Eles eram enterrados com todos os seus tesouros, né? Como se alguma coisa ele fosse levar, mas
na crença egípcia, ele era enterrado com os tesouros, com as coisas que ele mais amava. Por quê? Porque acreditava-se que quando ele fosse atravessar lá o caminho da morte, aquelas coisas iriam com ele. E a gente sabe que dessa terra aqui a gente não leva nada, né? Tem gente que pensa que vai levar alguma coisa, constrói. Eu não sou contra ninguém construir patrimônios, não, né? Ok? Não sou contra, não. Se Deus te deu essa bênção, mas nós não devemos ser apegados a essas coisas, né? Por quê? Porque daqui a gente não vai levar nada. E aí, juntando todas essas coisas, eu queria a participação de vocês. Xande, você já vai ler já? Assim, é porque enquanto nós estamos vivos nessa terra, façamos todas as coisas que devemos fazer. Enquanto estamos aqui respirando, isso é porque depois que morrer, já era. Você não vai conseguir voltar para falar para aquela pessoa assim: olha, eu te amo. Olha, eu perdoo você. Você não vai ter como fazer isso. Não vai ter tempo para isso. Jane, lê lá, do 6 ao 8. Aqueles, pois, que se haviam ajuntado, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber o tempo ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Ok. Então vocês podem perceber que numa das perguntas dos discípulos, ele ainda está ligado nas coisas aqui da terra, no sentido de reino. Olha só, na mente dele, por quê? Há algumas teorias e alguns filmes que falam sobre a morte e a ressurreição de Jesus, que Judas, uma das intenções de Judas ao traí-lo, era que houvesse uma grande comoção, uma rebelião, uma revolta, que culminasse numa rebelião ali em Israel, para tomar o reino, para restabelecer. E a gente percebe que uma das falas dos discípulos, depois de Jesus ter falado todas as suas parábolas, ter falado que o reino dele não é deste mundo, mas começa neste mundo, né? De fazer discípulos, de pregar o evangelho a toda criatura, ainda permeava dentre os discípulos que Jesus iria restabelecer o reino físico de Israel, que já não existia mais há séculos. Percebem isso? Às vezes ainda nos nossos dias há pessoas que se entregam inteiramente às coisas estabelecidas na terra para toda a sua vida e acabam esquecendo do quê? Do primordial que Jesus falou: olha, cabe proclamar o meu reino, cabe proclamar a boa nova, que é o evangelho, que significa isso. Cabe a proclamar as coisas que não são desse mundo, que não são dessa terra. Mas Jesus está aqui conosco. Ele deixou o seu Espírito, deixou o Espírito Santo. Mas Jesus está aqui conosco, através do seu Espírito, falando para a gente: olha, continue sendo
as minhas testemunhas. Então Jesus nos chama, estabelece a igreja para proclamar um reino que não é daqui, mas que começa aqui, para que todo aquele que nele crê seja o quê? Sua testemunha. Vai contar, assim como Lucas traz esse relato lindo e maravilhoso para a gente, de que esse reino que começa aqui na terra deveria ser estabelecido, e não resgatar o reino de Israel. Não era esse o objetivo, mas o judeu, ele nutria e nutre essa esperança. Irmã, continua para mim, versículo 9, 10 e 11. Dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Opa! Está dizendo que é o seguinte, esse Jesus que vocês estão vendo subindo aos céus aí, e a gente está escutando esse relato, a gente está falando de vida após morte, está falando de ressurreição, está dizendo que Jesus, porque às vezes a gente se limita àqueles 3 dias da ressurreição, que Jesus andou lá 40 dias, que sentou com eles, e que comia e que bebia com eles, e provavelmente muitas outras pessoas o viram, porque Lucas diz que são provas incontestáveis. Por quê? Porque ele sentou, a gente viu ele comeu, ele bebeu. Perguntam a ele se ele iria restabelecer o reino de Israel. Ele falou: não, eu não vim restabelecer esse reino, não vim fazer isso aqui, não, mas eu vou mandar virtude. Em algumas versões está poder, está poder. Vou derramar poder sobre vocês, para que vocês sejam testemunhas. E a testemunha, ela não só vai relatar tudo aquilo que Cristo fez na vida dela, mas também vão operar as coisas que Jesus operava também, dando testemunho do Filho, fazendo sinais, fazendo prodígios, fazendo coisas que nós não está nem relatado, que a gente nem sabe o que fizeram. Lá a gente leu João, que está pertinho, lá no último versículo do capítulo 21, está pertinho, se você quiser acompanha comigo, está lá no 21, 25, há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu, diz João, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Foi muita coisa que Jesus fez. Os relatos bíblicos não é a metade da metade da metade da... Não, são poucos os relatos, mas eles existem, graças a Deus. Mas quando João diz que ele crê que em todos os livros do mundo não caberiam as coisas que Jesus fez, Jesus ressuscitou muitos mortos. Jesus curou muitas mulheres de fluxos de sangue. Jesus curou uma infinidade de cegos, a gente tem relatos de alguns, uma infinidade de pessoas paralíticas. Milagres, Antônio, que a gente nem tem ideia, que a gente nem sabe. A mesma coisa acontece com os apóstolos. A Bíblia ela se resume e diz assim: e eles operavam sinais e prodígios. Coisas que a gente nem imagina.
a gente vê algumas coisas absurdas na Bíblia, né? O milagre é algo absurdo. O milagre é algo absurdo. É algo assim, como isso? O milagre é um absurdo de Deus nas nossas vidas, porque é algo assim, inimaginável. Quando Jesus ressuscita Lázaro, é interessante isso. Diz que ele ressuscita Lázaro no 4º dia. Pastor, Jesus poderia ter ressuscitado no 7º dia? Qualquer dia, tá? Mas existiam pessoas que estavam ali, alguns religiosos, que não acreditavam em ressurreição dos mortos. Tinham ali saduceus e fariseus. Os fariseus acreditavam na ressurreição dos mortos. Porém, eles acreditavam, aquelas pessoas, que o morto só poderia ressuscitar até o 3º dia. Depois do 3º dia, não tem como. Jesus ressuscita Lázaro qual dia? Era para mostrar para ele, foi de propósito. Alguns milagres eram propositais, para pegar no pé daquelas pessoas. Então, vocês estão dizendo isso, eu estou mostrando que eu sou Deus, que eu sou o Filho do Homem, que eu sou aquele qual Isaías falou lá, que viria, que os profetas anunciaram, eu sou esse aí. Aí Jesus de propósito faz assim, então é no 4º dia, porque a palavra de Deus diz que o coração de Jesus ficou angustiado, ficava triste. Por quê? Porque no seu coração ele já queria ir lá logo lá ressuscitar Lázaro no primeiro momento. Estou aqui conjecturando, mas quando a gente lê as escrituras sagradas, eu permito-me a pensar isso. Não estou dizendo que é, estou aqui conjecturando. A irmã de Lázaro falou assim, se o senhor tivesse chegado um pouquinho antes, o senhor tinha salvado meu irmão. Ele falou assim, se creres, verá a glória de Deus. Aí de propósito ele vai lá, 4º dia, tá bom, vai lá e ressuscitou o homem lá. Lázaro, sai, você não vai mais estar fedendo igual morto. Não, já está cheirando mal. A palavra diz que exalava um perfume. Tudo isso é para implicar e contradizer aqueles que duvidavam, os incrédulos, ou aqueles que perderam as suas esperanças. Eu creio que, por exemplo, que Maria não foi incrédula em falar, se o senhor... não, ela ficou desesperançosa, né? Perdeu a esperança, porque assim como talvez os outros religiosos, ela, poxa, se até o 3º dia, se ele tivesse chegado enquanto Lázaro estava doente, curava, mas se até o 3º dia ele chegasse, ele ia ressuscitar. Ele falou, não, se creres, verás a glória. Então Jesus opera, até nos dias de hoje, coisas absurdas. Outro dia eu estava conversando com o pastor Luiz Tavares, a gente conversando, né, dos sinais e maravilhas que eram operados aqui onde a Bíblia fala. E não estou dizendo que não tem, mas pelo menos não chega até nós algumas notícias assim. E tu vê, pô, lá em Juazeiro, lá, a igreja lá, o irmão lá no 5º dia ressuscitou, né? A gente não vê alguns relatos, mas, e talvez, estou conjecturando, a dedicação, só uma hipótese, tá? Da igreja daquele tempo, havia uma dedicação maior daquela igreja. Tinha os seus problemas, senão Paulo não escrevia as cartas, né? Contando lá os problemas dos coríntios, dos gados. Ó, está em pé, você não tem que fazer isso assim no culto, não. Ó, vocês estão deixando isso aqui para trás. Ó, Então não tinha as cartas às igrejas levantando a crítica, mas
entendo eu que a dedicação da igreja daquele tempo era diferente da nossa, trazendo aqui para o contemporâneo, né? E eu queria escutar vocês sobre isso. Jane, por que você acha que... Pega o microfone aí. O que você... Eu já vou encerrar daqui a 10 minutos, mas eu quero ouvir vocês. O que você acha que tem de diferente? Eu aqui dei uma opinião, mas não é absoluta. Isso aqui é para a gente discutir. O que você acha que tem de diferente? Porque as pessoas eram pecadores igual nós somos. Erravam igual nós erramos. O que tem de diferente no nosso tempo hoje? Na sua opinião? A palavra é a mesma, mas depende de cada um de nós em acreditarmos, em aceitar. A diferença eu acho que está aí. Quando você aceita o Senhor, quando você vive a palavra. Então, e como fala, né? Às vezes isso acontece muito comigo, que eu gosto de abrir a Bíblia sem folhear. E aí, naquele momento, eu falo assim, Senhor, fala para mim, eu quero ouvir a tua voz. E boto até assim, pego cá embaixo assim e abro na lateral. E Deus começa a falar, mas eu já li isso tantas vezes. Mas a palavra de Deus renova a cada manhã. Não é como um livro comum que a gente já leu tantos, né, na linguagem em português, que nós tínhamos que ler tanto, já moreninha, não sei o quê. Você vai lá, está sempre a mesma coisa, mas ela se renova a cada manhã. E quando nós temos o Espírito do Senhor, isso acontece, e eu acho que com qualquer pessoa, que se realmente ela ler, ela vai ver, mas eu li e agora já tem um outro sentido em cada um de nós. Sim, sim. Na nossa vida. Eu acho que seja isso. Ok. Para mim... Helena, essa irmã, o que você acha que tem de diferente aí? Não prefere dar... Irmã Ana Nucário, tem Ana Serafim e Ana Nucário. Eu não sei se exatamente essa pergunta que o pastor está fazendo, mas eu vejo, naquele tempo, havia a verdadeira adoração. Então hoje não tem? Deus. Hoje não tem uma verdadeira adoração? Eu creio que tanto quanto naquele tempo, não. Entendi. Não estou colocando todos, mas eu acho que muito ainda estão dentro da igreja, mas não se converteram ainda de coração. Okay. Estão, talvez por uma emoção, por achar que vão para o céu, não sei, diversos motivos. Talvez o pensamento delas está como aquele discípulo. Quando é que tu vai restabelecer o reino? Está pensando nas coisas da terra e não nas coisas do céu. Isso. Vão para a igreja, de repente, para receber uma porta de emprego, uma cura de enfermidade, mas depois viram as costas, literalmente, para Jesus. E naquele tempo eu creio que a fé era vivida mais intensamente. Ok. Vejo assim. Não estou generalizando, tá, pastor? Ok. Não podemos, né? Não podemos. Ok. Ana Serafim, você quer falar alguma coisa? Quer emitir uma opinião? Não quer. Você não tem opinião. Antônio, na sua opinião, Antônio, o que você acha que tem de diferente dessa igreja que a gente chama de igreja primitiva para a gente? Por exemplo, tem um episódio lá, antes de você falar, em Atos dos Apóstolos, que tem um rapaz que está lá na janela, o nome dele é Eutico. Aí ele está lá meio distraído lá, tem gente que está na igreja assim meio distraída, né? Tá rolando a pregação, o cara está lá, rapaz, amanhã eu tenho que ir na padaria, né? Aí não estou dizendo que Eutico está pensando isso não, eu nem sei o que ele está pensando. Mas dá-nos entender que ele estava distraído, caiu da janela e morreu. Tem gente assim, está distraída, e que se não vigia ela, quando eu falo morrer, talvez não fisicamente, né? Está distraída ali, está ali. Fala, Antônio.
Tua opinião. Eu não Tem, vou o que, falar- que tem de eu não vou- diferente assim? O que, que Eu você não vou acha? falar muita coisa porque o que eu ia falar, a irmã Ana falou ali, eu estou em concordância com ela, né? Que não são, assim, não generalizando, né? Mas eu vejo que hoje, assim, a falta de paciência, né? Eu não estou falando que não tenha fé e crença, né? Mas o mundo Senão não tinha os hoje- milagres que acontecem isso aí. hoje também, né? Então a gente não pode generalizar. E hoje o mundo, como assim, tenta nos estragar, né? Nos distraindo, né? Com coisas atrativas, e a gente não pode desviar os nossos olhares do nosso alvo, né? Mas o mundo tentava tragar eles lá também. Sim, mas hoje a tecnologia ela é mais atrativa hoje, né? Entendi. E o canal para isso ele está mais forte. Quando eu vejo aquele filme Paulo, Apóstolo de Cristo, não sei se vocês já viram, vira e mexe eu vejo Paulo, o Apóstolo de Cristo. Já começa com Paulo na prisão, Lucas vai lá visitar ele, né? E aí tem, no filme relata, porque nesse período haviam momentos que a igreja estava em paz, que não era perseguida, ou era pouco perseguida, e tinha momentos que ela era muito perseguida. Às vezes aumentava, às vezes diminuía, às vezes tinha paz, né? Às vezes tinha paz. E aí tem uma cena do filme que é interessante, que Lucas fala para eles: olha, amanhã vocês vão entrar no Coliseu. E aí, Lucas? E Lucas tinha que falar: Jesus vai estar com vocês lá. Sabe o que acontece com eles? Eles entram para ser mortos, e eles entram louvando a Deus. Que até deu um arrepio aqui. Eles estavam entrando para ser mortos por animais selvagens, leões, cachorros, tá? E eles entrando ali, louvando a Deus para a morte. Vou dar minha opinião e não vou generalizar. O que às vezes me dá a entender é que eles tinham uma chama, um fogo no seu coração tão grande, tão intenso. Aí eu quero ir lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4. Era com tanta intensidade que essas pessoas, elas foram arrebatadas. Não tem um primeiro amor? Elas foram arrebatadas ali pelo primeiro amor, mas parece que esse primeiro amor não os deixou, sabe? Parece que esse primeiro amor não saiu deles. E às vezes da gente sai em determinados momentos da vida. Lá no capítulo 4, no versículo 31, eu vou encerrar, está escrito assim. Capítulo 4 de Atos, versículo 31. Atos 4, versículo 31. Está escrito assim: tendo eles orado, está na minha versão assim, eu não sei como é que está no tu, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciava a palavra de Deus. Então eles estavam ali, juntos, na mesma fé. E está dizendo que quando eles oraram, eu acredito que esse sinal do Espírito, isso acontecia, tá? Eu acredito que esses sinais da ação de Deus aconteciam nas igrejas. Está dizendo que o lugar tremeu, que teve um tremor ali, um terremotozinho ali, sabe? Então, eu acho que se a gente for comparar aquele tempo com o nosso tempo, está faltando a igreja orar de uma forma que haja um tremor físico falando. A fé de muitos esfriaria.
E muitas vezes a gente, quando vê esse versículo, eu vejo assim, a gente olha para as pessoas que são do mundo. Mas eu vejo que essa fé está esfriando no povo que se diz povo de Deus. Porque muitas vezes estamos na igreja, né? O povo de Deus está na igreja, mas a fé já morreu. Não acredita mais em milagre, não ora para um milagre acontecer, não tem o amor que tinha naquele tempo com os irmãos. Então, eu creio que hoje em dia, não sei, parece que o evangélico, né, se tornou comum. Não aquele homem e mulher que crê em Jesus, que aceitou Jesus, que se transformou pelo poder de Jesus, que vive uma vida diferente do mundo e que está esperando o Salvador. Eu vejo assim, pastor. Muitos estão com a fé abalada, esfriadas. Então fazem da igreja assim, uma rotina. Hoje é domingo, eu vou na igreja. Tá, mas de segunda a sábado, vive Não uma busca. vida. Se limita ao domingo. Se limita ao domingo. Se limita a quarta ou terça, sei lá que dia que é. Isso aí. Não. É claro que naquele tempo não tinha a mesma coisa que tem hoje, né? Hoje mulher trabalha, né? Isso tudo. Mas isso não, para mim, tá, pastor? Isso não interfere em nada. Porque a fé, ela nasce no coração daquele que crê. Então, se eu creio, posso estar trabalhando, eu posso estar fazendo só o serviço de casa, a minha fé vai ser igual. O meu amor por Jesus vai ser igual. Amém. O meu testemunho vai ser igual. Vou ler o versículo que você citou, está lá em Mateus 24, versículo 12, que está escrito assim, ó. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, muitos, mas não são todos. Quase todos. É porque muitas vezes a gente se acomoda com o pecado, pastor. Se acomoda. A gente não vê que Jesus não mente na palavra dele, Sim. né? Então, muitas vezes, mas o que é isso? Jesus é tão bonzinho, ele não vai me condenar por causa desse pecadinho. E a gente vai se acostumando com o pecado, com as coisas erradas. E para a gente encerrar, essa iniquidade crescente na terra, dentro e fora da igreja, porque existe, né? Isso vai mexendo com as pessoas, né? Escândalos, né? A frieza, e aí vai tentando nos amoldar, nos moldar, né? Nos esfriar. E é uma luta isso que a gente tem que ter para que isso não permita. O povo, em vez de se moldar a Jesus, quer que Jesus se molde a nós. Isso aí, né? Mas que Deus tenha graça e misericórdia, que a igreja na terra, a igreja una de Deus, né, que é uma só, independente das denominações, que ela se levante, né? Que nós possamos nos levantar para vivermos as coisas que nós lemos, que às vezes a gente vê uma fagulha só, né? Concluindo lá o que eu tinha falado, em relação à tecnologia hoje, o mundo está mais terrível hoje, é a distração. A distração, eu creio que seja o maior vilão para o cristão hoje, para o evangelho. Não sei se é o maior, mas está entre os maiores. Está entre os maiores. A frieza, falta de amor, distração, falta de busca, né? Que Deus nos levante nesse tempo difícil, né? Com poder, graça e misericórdia. Amém? Amém. Não foi dentro daquilo que eu previ, que era para traçar, mas também não tem problema nenhum. A gente não está engessado, né? A igreja não pode ficar engessada, né? A gente está seguindo um caminho, aqui, desvia, vai para lá, segue, volta, né? Deus faz isso. Vamos orar pelos dízimos e ofertas, amém? Aleluia. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos pela escola dominical, Senhor. A Deus, que o Senhor continue operando em nossas vidas através dela, Senhor. E eu quero te convidar
a pegar o seu dízimo, a sua oferta. Levante as suas mãos. Pastor, eu vim desprevenido hoje pela manhã. Não tem problema não. Amém? Vamos orar? Levante a sua mão. Pai, no nome de Jesus, Senhor, a Deus abençoa, Senhor, a oferta e o dízimo que os nossos irmãos e irmãs, Senhor, venham aqui depositar no gasofilácio, Pai. A Deus, que o Senhor venha prosperar, que o Senhor venha multiplicar, que o Senhor venha fazer sobejar na tua casa, Senhor. Oro também pelos amados e amadas do Senhor, dizimistas e ofertantes, Senhor. A Deus, que o Senhor venha fazer multiplicar, que o Senhor venha fazer prosperar os seus negócios, sua aposentadoria, Senhor, seus trabalhos CLT. Deus, há trabalhadores autônomos, há trabalhadores que têm os seus negócios, Senhor, dá um caminho próspero, dá um caminho de sabedoria, dá um caminho de bênção para todos eles, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Aleluia. Graças a Deus, da glória. Bem, Deus tem bênção para derramar, né, sobre a tua vida aí. Pastor Luiz deu um testemunho aqui, ó. Tava lá, tava aqui, olhando assim, o governo foi lá, pum, 6 mil lá, ó, na conta. Os atrasados lá da aposentadoria lá, já disse para mim, vou levar a Ana para jantar fora, porque para comemorar isso aí. Foi uma bênção, pastor. Foi bênção, né? A minha cunhada que faleceu tinha um terreno, Olha 2 só. terrenos. Aí foi colocado à venda Ó, e foi vendido. E nós ganhamos do Ganhou um Senhor esse dinheirinho. valor que a gente Olha estava só. esperando. tão Amém? bom, quando um negócio assim que a gente não está esperando e bate lá na porta. Opa, cheguei aí. Oi, que surpresa boa, né? Amém? Amados e amadas, quarta-feira, agora, tem um culto da virada. Pastor, que horas começa? 22 horas. Mas pastor, nesse dia eu vou trabalhar até mais tarde, vou chegar em casa, vou fazer o chester assado lá, rabanada de ouro. Não tem problema, chega às 10h30. Chega 11 horas. Mas vem para cá. Aqui nós vamos entregar para o Senhor o ano de 2025 e todas as bênçãos, né? Vamos agradecer a Deus por todos os livramentos, todas as bênçãos que Deus fez para nós em 2025.
e nós vamos já estar orando. Nós fizemos até uma campanha aqui, debaixo da mão poderosa de Deus, já profetizando o ano de 2026, um ano de bênçãos, um ano de vitórias, um ano de provisão, né? Um ano que Deus vai operar grandemente, fortemente nas nossas vidas. Então vem para cá. Depois que terminar o culto, você volta lá para casa. Pastor, e se eu tiver visita em casa, eu posso trazer? Pode. Mas assim, coloca o teu nome na lista. Coloca o teu nomezinho lá na lista. Vem para cá. Nós vamos estar orando juntos. Pastor, e na volta? Na volta eu te dou carona e te deixo em casa. Viu? Te deixo em casa. A gente come, né? Isso. Aí se quiser, pastor, o senhor quer entrar para comer uma rabanada? Eu entro, vou comer a rabanada. Não tem problema não. Não vou fazer desfeita, viu? Minha mãe me deu educação. Quando te oferecer alguma coisa para você comer e beber, não recusa, aceita, porque é falta de educação você não aceitar, tá bom? Então hoje à noite teremos um culto abençoado. Pastor Luiz Tavares vai trazer uma palavra assim, abençoada da parte de Deus para as nossas vidas. Então venha para o culto, ok? É o último culto dominical do ano, desse ano. E tem um culto da virada na quarta-feira, ok? Mais algum aviso? Não, ok? Tudo em paz, tudo ok? Fique de pé, amém? Receba a bênção apostólica, que você tenha um domingo abençoado. Você tenha um domingo cheio da presença de Deus, com a sua família. Hoje é dia do frango com farofa. A Jane vai passar lá naquela padaria que tem ali em Caraí, compra o frango, né? Tem umas padarias boas, mas aqui tem também, tá? Tem uma padaria boa ali. Ana ainda tem Chester, né? Ana Serafim ainda tem o Chester lá. Tem um pernil, eita, coisa boa, hein? Aquele colchão do pernil, né? Vai cortando ali, coisa boa. Limão, né? Bota um limão, coisa maravilhosa, né? Graças a Deus. Estenda a sua mão, receba a bênção. Aleluia. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as preciosas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com a igreja em toda a terra. E a igreja diz: amém. Palmas para Jesus. Deus te abençoe.